Nesta aula, vamos tratar de princípios básicos da metodologia de séries temporais interrompidas. Como já vimos, para sabermos se uma intervenção está alterando a realidade, precisamos fazer uma avaliação de impacto. Ok, então que tal se fizermos uma simples análise antes e depois? Estas pessoas se inscreveram num programa de treinamento. Ninguém tinha um trabalho antes e todas conseguiram um trabalho depois. Mas talvez isso tenha ocorrido porque a economia melhorou. Neste caso, naturalmente, haveriam mais vagas de emprego disponíveis. Ou seja, nada a ver com o nosso programa. Tudo bem. Então, que tal se comparássemos pessoas que se inscreveram num programa com pessoas que não se inscreveram? Contudo, fatores individuais, como a motivação para se inscrever no programa e logo para buscar um emprego, podem afetar este tipo de resultado. Ou seja, nada a ver com o nosso programa. O que nós precisamos é saber o que teria acontecido com o mesmo grupo de pessoas se elas não tivessem participado do programa. Mas como isso seria possível? Afinal, não podemos clonar as pessoas. A metodologia padrão ouro para este tipo de criação de contrafactual é a randomização. De volta ao nosso programa. Entre todas as pessoas que se inscreveram para participar, metade é escolhida aleatoriamente para fazer parte do programa. E assim, garantimos que as características do grupo que vai participar são estatisticamente similares àquelas do grupo que não vai participar do programa, permitindo que sirvam de contrafacto, ou seja, de controle, para verificarmos se o nosso programa teve ou não efeitos. Se o grupo escolhido aleatoriamente que recebeu o treinamento alcança resultados melhores do que o grupo escolhido aleatoriamente que não recebeu o treinamento, podemos atribuir tal fato com níveis de segurança ao nosso programa. Mas, apesar de a estratégia de um ensaio randomizado ser a mais adequada, nem sempre ela é possível na realidade. Negar acesso a um programa com o único objetivo de fazer uma avaliação mais adequada não é viável e nem recomendável. É aí que entram metodologias de avaliação de implementação quase experimentais, como o ITS. Esta metodologia permite criar estatisticamente um contrafacto baseado no nível e na tendência dos indicadores antes da intervenção. Ou seja, é como se pudéssemos simular estatisticamente o que teria acontecido com o mesmo grupo de pessoas caso não tivesse ocorrido a intervenção. Vamos entender? Considere a seguinte linha temporal de crescimento para o nosso programa imaginário. Se fôssemos modelar o crescimento deste indicador, obteríamos algo como esta linha. Ela, sem dúvida, mostra um crescimento. Se analisarmos o primeiro e o último ponto, podemos ficar tentados a dizer que nossa intervenção foi bem sucedida. Contudo, este tipo de análise desconsidera que nossos indicadores já estavam em uma trajetória ascendente mesmo antes da intervenção. Agora vamos modelar a mesma série temporal com a metodologia
ITS de avaliação de impacto. Em primeiro lugar, a metodologia divide a série entre antes e depois da intervenção. A partir daí, são feitas duas regressões, uma para antes e outra para depois da implementação da intervenção. Um valor de contrafactual pode ser gerado para sabermos o que teria acontecido caso a implementação não tivesse ocorrido. Neste nosso exemplo, é possível observar uma diferença entre o antes e o depois da implementação. Apesar de ambos apresentarem uma tendência de aumento, vemos que ela é mais acentuada depois da implementação. No caso anterior, vimos que nossa intervenção provocou uma alteração na tendência da série temporal. Vamos ver outros casos possíveis agora. Observem esta outra série temporal. Aqui vemos uma mudança de tendência, mas também uma mudança no nível da intervenção, ou seja, existe um grande aumento logo após a implementação. Observe este outro exemplo. Nesta série temporal, podemos observar que a intervenção causou alterações no nível, ou seja, uma alteração brusca logo após a sua implementação, mas não causou alterações na tendência, ou seja, ela aumenta na mesma velocidade em que estava aumentando antes da intervenção. Outro aspecto interessante do método ITS é que ele nos permite calcular a diferença entre o que aconteceu e o que teria acontecido, fornecendo assim uma medida simples, muito clara, para averiguarmos se a nossa intervenção alterou a realidade. A isso chamamos de percentual de mudança relativa. Uma das vantagens do método ITS é que apresenta um visual fácil de interpretar. Observe estes dois gráficos. É muito claro que este gráfico apresenta melhor a mudança provocada pela intervenção do que o outro. Nesta disciplina, você vai aprender, através de aulas, tutoriais e monitorias, como utilizar o método ITS para avaliação em saúde. Desejamos um bom curso a todos. Até mais!